Tem gente que está no mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente, veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém que confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Ser gente sã, espera que o sol já vem. Nunca deixe que um dia não vale a pena acreditar no sonho que se tem, e que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém, quem confia, confia em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Acredita sempre alcança. Escuro e ninguém te ouve quando chega a noite, e você pode chorar a uma luz no túnel. Os desesperados a um traje-corpo, pra quem precisa chegar na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar.
quebrar meu coração de pedra aqui também, né? É a prova, ele está testando. Gente, hoje eu vou fazer uma leitura aqui com vocês de Colossenses, capítulo 1. Se eu desse um nome ao tema dessa mensagem, eu diria resgate do que seja essencial. Essencial. Em Colossenses, no capítulo 1. E o meu desafio hoje é a gente promover aqui uma reflexão com duas câmeras apontadas e o meu nariz escorrendo. Vai ter um brilho aí. Vai ter, de vez em quando vai ter. É um som, Felipe. Então assim, recebe aí! Não, eu acho que é brincadeira. Não amplificou. Eu já vi o nariz com a alergia acionada, né? Aí cheguei aqui, Eu meti o pênalti. não, mas aqui eu tô vendo, teus amigos querem a unção do... Não, eu quero. Manda pra cá. Da coriza ungida. A gente pode fazer. Colossenses no capítulo 1. Inclusive, a gente hoje tem coriza para ungir uma tropa, se tiver que ser. No capítulo 1, a gente vai começar no versículo 9. Vamos fazer uma leitura corrida. E eu creio que o texto já vai falando por si. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Essa era a oração de Paulo pelos Colossenses. E para quem entendeu que seja essencial à vida, esse é o desejo de todo aquele que trabalha para o bem daqueles a quem ele pastoreia, de quem ele orienta para a vida. É de que sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É um conhecimento que produz frutos, que produz resultados, que produz insígnias irrefutáveis dessa relação de interação do coração com Deus. Não é um conhecimento acadêmico, não é um conhecimento teológico, é um conhecimento experiencial que a gente vai vivenciando com ele. Sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. A perseverança e a longanimidade é fundamental, porque é muito fácil a gente querer abraçar a ideia de Deus como sendo lenitivo para certas dificuldades que a gente vive no dia a dia. E assim que a coisa atinge uma bonança, a gente logo vai abraçar outras coisas que façam uma cosquinha diferenciada das nossas sensações, entendeu? E a perseverança é aquela que vai moldando a nossa alma nos parâmetros do Evangelho, levando a gente a viver e experimentar o que seja paz, mesmo nos caminhos mais tortuosos dessa vida. Jesus vai dizer em Lucas capítulo 21, é na perseverança que vós ganhareis a vossa alma. Porque a alma não é algo que você resolve pela via de um evento, por ela ser altamente condicionável ao meio. A alma, ela vai se moldando naquilo em que você persevera na direção.
do que você entender o que é saudável para a vida. Então, mais do que ter essa compreensão que nós estamos lendo aqui, é entendermos de que a eficácia dessa compreensão só será produzida mediante perseverança e longanimidade. Ânimo longo na sustentação de abraçar essa compreensão como convicção. Eu creio e não tiro o pé daqui. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ou seja, parte essa da herança que é apropriada pela fé. Por um delírio pessoal de você acreditar que você é coparticipante dessa herança. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Já não há mais razão para andarmos sobre culpa, porque agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, não vá esperar que você vai sentir isso, né? Eu não estou fazendo aqui um apelo afetivo. Eu estou fazendo aqui um apelo para a consciência, onde é só lá que desabrocha a possibilidade de você se decidir crer nisso, ainda que os seus sentimentos te levem a produzir um cenário contrário a isso. Portanto, temos redenção e a remissão dos nossos pecados. Aí vem, falando de Jesus, versículo 15, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Isso daqui é uma mensagem para os discípulos de Moisés, para os discípulos de Davi, para os discípulos dos profetas no Antigo Testamento. Eles têm que ler esse trecho aqui para eles saberem hierarquizar o lugar de cada um naquilo em que a gente dá ênfase relativo às lições e os ensinamentos para a vida. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nada se inaugurou antes dele, nada. Nele tudo subsiste, ou seja, tudo existe em função dele. Isso daqui talvez só um pouco de física quântica para a gente poder entender como que essas coisas se interrelacionam. Mas é ele que dá sustentação para todas essas coisas. Ele é a cabeça e o corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quer sobre a terra, quer nos céus. Veja o nível de visceralidade dessa conexão. Primeiro, refletindo na direção de que tudo está submetido. Por isso é que Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, de que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem criatura alguma, nem o presente, nem o porvir, absolutamente nada pode nos separar desse amor. Nada.
E a vós outros que também outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se é que você dá sustentação a esse crer, porque o convite é para uma credulidade que te leve para além da lógica. Se você for parar para ver, nos leva para além da lógica. O que dirá o Evangelho? Só que o Evangelho, para além da lógica e daquilo que os nossos sentidos comunicam, ele produz vida para todo aquele que se crê perdoado, para todo aquele que se crê amado, para todo aquele que se crê acolhido. Uma fé dessa natureza substitui as demandas parentais, de pai e mãe, substitui as demandas conjugais, de marido e esposa, substitui todas as demandas da horizontalidade do relacionamento interpessoal. Mas a grande pergunta é: quem crê? Quem crê? Você quer, vou acreditar nisso. Mesmo na contramão do que eu sinto, eu vou acreditar nisso. E a minha oração é para que a gente seja pleno desse entendimento, aprofundando cada vez mais esse mesmo entendimento, de que a nossa estabilidade interior pode ser promovida na medida em que a gente se entregue com fé em Cristo como representação simbólica de um norte, e na perseverança e longanimidade de todas as implicações do que Cristo viveu. A mesma confiança que ele tinha, a mesma segurança que ele tinha no amor do Pai, tudo isso pode nascer dentro de nós e ir descomplexificando as nossas complexidades, que são frutos das nossas crenças equivocadas, de basear o nosso sistema de crenças em cima daquilo que a gente sente, em cima dos nossos medos, em cima das nossas raivas, em cima das nossas amarguras. Portanto, Cristo, como elemento nodal, a pedra angular, o ponto de convergência de todas as coisas, que aprouve Deus residir nele toda a plenitude, que ele exerça essa visceralidade na gente, que a gente não perca essa centralidade, mas agora não como um apelo doutrinário do tipo, ou você é crente ou não é. Não é para a gente poder estabelecer uma linha moral em relação aos que são e que não são, mas é pela compreensão do benefício da vida. Isso é entendimento. É quando eu entro nessa entendendo que isso me faz bem. Não é para pertencer a um determinado grupo de iluminados, é porque eu entendi que ali jaz a saúde do ser. É nessa compreensão. E meus amigos, muito teria a vos dizer, mas o meu nariz não quer deixar. Então vamos refletir nisso. E está aberto aí para a gente conversar, mas eu vou tirar essa centralidade, porque pelo menos da minha pessoa, porque está bravo. Você falando sobre isso, eu estava falando justamente com o Lino, né? Que a sensação que às vezes a gente tem de culpa afasta um pouco a gente dessa. Sentimento, né? O O sentimento. sentimento de culpa afasta um pouco assim. Já sei que eu estava aqui dando uma. É o sentimento. Não, mas não era sono, eu estou vendo que era conexão. Conexão. Isso, Estava recebendo a Ela revelação. recebeu a revelação. E aí, tipo assim, uma coisa que acabou até
ter vindo a calhar, né? Porque realmente faz sentido. A gente às vezes não é que a gente não está com Deus porque Deus não quer, né? Mas às vezes é isso mesmo, né? É você crer de dentro para fora. Os nossos sentimentos, eles inevitavelmente vão corresponder às experiências que a gente viveu. E a gente nasceu num mundo de cardos e abrolhos, minha amiga. Então, a nossa alma, ela vai produzir o cenário da culpa, que é um dos cenários, vai produzir o cenário do medo. O que é o medo, se não a perspectiva do desamparo? Tu tá sozinho, cara. Tu tá sozinho, tu não tem ninguém. Isso é o medo. O que ele vai produzir a perspectiva da vergonha? Quem é você? Tá pensando que tu é quem? Que isso? Tudo isso são movimentos bloqueadores que vão cerceando o pleno potencial da nossa personalidade. Porque a gente presume que demanda algo de nós. Mas o próprio texto ele conclui, não vem de você. Ok. E justamente isso o próprio Jesus viveu. Essas, vamos dizer assim, beirou essas ambiguidades. O questionamento, porque me desamparaste, né? O desamparo, o medo ele viveu, a angústia, a agonia, nem por isso estava lá, ele estava passando pela turbulência, mas a rota é minha. Mas nada disso o dominou. Né? Ele viveu todas as faces da alma, e nenhuma delas o demoveu dessa convicção. Se fosse sentimento, naquele momento ele não estava salvo, vamos dizer assim. Né? Sim, exatamente. Por exemplo, estou desamparado, então eu estou perdido, eu estou culpado, alguma coisa eu fiz aqui já era. Ou seja, eu estou desamparado e ele torna a sensação a referência de quem ele é. E ele se demove de uma validação que não vem dele, não é nossa. Isso. Eu creio nela, para além do que eu sinto. Entenda que a proposta aqui é para uma esquizofrenia voluntária. Voluntário mesmo, é uma esquizofrenia voluntária. E a gente passou por um condicionamento que não permite isso não, cara. Não é só religião não, é família também, entendeu? É família. A gente nasceu nesse mundo de cardos e abrolhos e a gente não tem como não estar, em algum sentido, condicionado nos nossos sentimentos a sentir certas coisas que vão, se a gente não tiver nenhuma outra referência, a gente vai moldando o nosso senso de eu a partir disso, a partir desses sentimentos. E aí vem Cristo e oferta um conteúdo representativo, simbólico, como oportunidade para a gente crer. Olha, vocês podem pautar o seu sistema de crenças nessa direção. E tudo falhado. A gente aqui é o lado falho, que vai falhar sempre. Ele fala, sejam perfeitos. Isso. Quer dizer que ele pagou uma gincana ali que a gente jamais conseguiria alcançar esse objetivo? Não, é tentativa. E não é. É na tentativa que a gente vai... A grande verdade... Sejam perfeitos. Que isso, rapaz? Sempre como pai é perfeito. A questão nunca foi a perfeição. Porque não haveria conexão com Cristo se a gente não se visse relativo. Na verdade, só entra na linha de compreensão como um convite minimamente chamativo. Tudo isso aqui que nós estamos conversando, quem já teve contato com a sua própria relatividade. Porque quem ainda não entrou em contato com a sua própria sombra, com a sua própria finitude, com a sua própria relatividade, ela ainda caminha muito na presunção de conseguir dar todas as respostas às complexidades da vida. Cristo é algo totalmente dispensável. Agora, quando chega num dado momento da vida, onde começa a pipocar dentro da gente sintomas e complexismos para além do que o eu consegue gerenciar e dar conta, aí é que de repente o Evangelho começa a ser uma proposta de vida. Porque ele se interpõe não no sentido de te fazer perfeito do ponto de vista moral do termo. Não é nessa perfeição. Paulo fala até de perfeição, mas é uma perfeição que cabe uma reflexão à parte do que Paulo fala. Porque para Paulo, perfeição está ligado à ideia de quem conjuga as suas próprias imperfeições numa vida em fé. A fé produz
uma ideia de perfeição naquilo em que ela harmoniza o próprio sujeito com as suas relatividades. Entendeu? É um paradoxo. Quando eu me harmonizo com a minha própria relatividade e nisso me creio amado, então, na linguagem paulina, eu sou perfeito. Agora, não é a perfeição conforme a ideia dos escribas e fariseus e dos senhores da lei e dos comportamentalismos exteriores. Para esses, perfeição é alguém que não erra, é alguém ilibado do ponto de vista do critério, do comportamento. E isso daí, em si, paradoxalmente, já é a total imperfeição. Porque isso nada mais é do que presunção e soberba, né? Então, quer dizer, aquilo que os homens consideram perfeição, para Deus já é um atestado de loucura, da danificação do sujeito. Porque para Paulo, quando ele fala de perfeição, é a harmonia entre os opostos, dentro da gente. É quando a gente já não tenta ser nada para ninguém, além daquilo que Deus sabe que nós somos. E a gente vive isso pela fé, validados nele. Por isso que Paulo tanto diz, se gloriem nele. Eu me glorio nele. E aí isso começa a acalmar uma série de forças. E a gente vê uma confusão que se gloriar em Jesus, muitos tomam como uma soberba. Porque olha do ponto de vista moral, né? Moral, uma soberba. Né? Colocam Jesus como o sumo sacerdote do Sinédrio, né? Isso. Se desencaminhando totalmente o espírito do que ele veio trazer. Né? Eu já tive esse impasse com alguém, uma pessoa, né, a gente conversando, e falou, eu falei, cara, o que é do Evangelho não pode gerar, se frutificar soberba em ninguém, orgulho. E não, cara, mas está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Então no Senhor, né, ele fantasiou ali no Evangelho, na Bíblia, ele pode se jactar. Eu bato no peito e falo, eu tenho intimidade com esse Deus, eu falo mesmo. Eu me glorio assim mesmo. O seu entendimento Olha é a sua só, sentença. O seu entendimento. Daí em diante não houve mais o diálogo por conta de diálogo, porque há uma conexão de valores e categorias. Mas, assim, quase que igualitários, né? Eu falo que aquilo aí, sabe, parede é verde, você sabe que essa parede é verde. Agora vamos falar que era azul e já não há mais diálogo. Não tem mais. A gente não está mais, né? Em posições diferentes. Outra conversa, não, daí em diante parou. Aí ele falou, eu me glorio, eu bato no peito e falo, com esse Deus eu tenho intimidade, que ele fala comigo ali, eu me glorio mesmo. Olha para onde foi a compreensão do indivíduo. Ele me revela isso, me revela aquilo. Agora também é interessante, você pega esses sujeitos, ele é isso tudo lá na igreja dele. Tu pega ele e bota ele no meio de um forró, ou seja, com uma mentalidade, uma cultura circunscrita totalmente diferente daquele partilho, eu quero ver ele ter essa ousadia toda. Isso aí são os sujeitos mais camaleônicos que você possa imaginar, né? Mas é uma compreensão que já perfaz a própria sentença dele. Porque é você traduzir o Evangelho em conformidade com as suas próprias predisposições interiores. Soberba de Deus. E Jesus é soberbo mesmo, ele vai subjugar as nações. No Apocalipse lá ele fala que todos estarão debaixo dos pés dele, e regerá com vara de ferro. Olha só. Não precisa nem falar em quem ele votou, né? Não. Precisa? Eu imaginei primeiro. E quem não é quem votou, quem foi militante. Votar tudo bem, a gente esse é outro assunto. Mas quem foi militante, veementemente, publicamente, ali, associou uma coisa com a outra. E assim, falando voltando à situação de sentimento, o próprio João, o velhinho, ele fala lá que se o teu coração te condena, o maior é Deus que teu coração. É verdade. É interessante, né? João faz duas colocações ali. Se o teu coração não te condena, tem paz. Mas se ele te condena, maior é Deus, entendeu? Ou seja, tira a referência da gente, entendeu? Quem conviveu com Jesus teve essa compreensão, como João.
João entendeu assim, cara, o juízo não é meu. Eu resolvi acreditar num critério de justiça que não parte das minhas sensações. Se aquele que tinha o poder, o Caio fala muito isso, né? Se aquele que tinha o poder de me condenar resolveu me absolver, então eu vou dormir com esse bagulho, velho. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Quando eu me condeno, aí já é o meu alter ego ali me apontando. Porque eu sou falha mesmo. É verdade. Isso não vai gerar. E o problema é que não gera nenhuma mudança. Não, de maneira Já tem que ter aquela sacada, pô, vai gerar mudança, vai gerar mesmo um apontamento ali, culpa. Mas não tem uma linha muito fina assim pra gente não se condenar e ter o entendimento do remorso. O remorso não faz parte. Olha, O meu amigo, arrependimento, né? Paulo diz isso, né? Ele diz isso lá em 1 Coríntios, que existe o arrependimento que produz vida e existe o entendimento que produz morte. Né? Ele ainda não tinha essa linguagem psicologizada dos nossos tempos, mas fica claro você entender que existem culpas e culpas. Nós não estamos aqui demonizando a culpa como se o simples fato de você sentir culpa, isso em si já denunciasse a sua distância do Evangelho. Bem como também o medo, a ira, todos esses sentimentos, eles estão presentes. E a gente experimenta todos eles. Todos eles. Se você não experimentar a culpa, meu Deus, como é que você vai ser convidado a reavaliar o seu caminho? Tem como. Psicopata. Você entra numa patologia. Na verdade, assim, Mas tem. ao meu ver, né, os sentimentos, né, e até as sensações, sejam elas boas ou não, faz parte do processo da vida. São aplicativos instalados na gente, Só que de fábrica. Só que depois vai ter uma limpeza, vai ter um... Só que o que rola? A religião entrou lá e com a ideia moral de causa e efeito, ela neurotizou esses sentimentos. E naquilo em que esses sentimentos seriam norteadores para uma vida sensata, eles passaram a ser os algozes da nossa alma. Entendeu? Os verdugos. Os verdugos, né, da nossa alma, que tortura, que até as coisas boas, né, Felipe? Tipo assim, um jejum. Um jejum que é algo legal, né? Porque é maneiro. Vou pro meio da floresta, vou ficar lá, ó, olhando lá e não vou comer nada. Aí já vira instrumento de troca, de autoflagelação, de barganha. Aquela parte que o teu pai te recompensará. Aí pensa logo, pô, eu vou enjoar porque vai me recompensar. A recompensa em si é um relacionamento. E não é uma... É a própria vivência. A vivência em si. Em da situação. Faz sentido isso, né? Tipo, eu acho que eu já cheguei a comentar isso com vocês, assim, que a gente vive meio que um mundo que, assim, tipo, você não pode ficar triste, né? Aí vocês que são psicólogos devem viver isso sempre. Aí a pessoa, não, nunca consigo ficar feliz, eu não consigo ser feliz. Porque assim, você não vai ser feliz o tempo todo. Em algum momento, não sei, em algum momento vai acontecer algum negócio e você vai ficar chateado. Às vezes, eu fico pensando, não tenho certeza sobre isso, né? Mas sei lá, a gente é um monte de cromossomos e células. Naquele dia você levantou de manhã, pô, sei lá, tu não comeu direito ontem. De manhã também, né? O teu corpo não produziu célula que te dá alegria. Aquela célula que te faz, sei lá, aquela sensação de alegria, de imediata. Segunda-feira de manhã, pô, tô deprimido. Caraca, minha vida não é boa. Por que minha vida não é boa assim? Mas é uma coisa que foi só aquele momento, mas em algum momento aconteceu uma coisa boa. Mas se você fica sempre triste, é porque tem algo de ruim em Deus com você que não está encaixando. E aí você tá, meu filho, tá mal. Nunca vai ter alegria, nunca mais. Pô, mas eu acho que não é assim não, acho que vai. Bater uma bad no capeta. É ruim, gente, não tem jeito. Não, inclusive, quem passou e superou uma fase de depressão passa muito por esse conflito que você está falando. E que porque foi um período muito desgostoso da vida e ela conseguiu superar, quando ela começa a experimentar certos sentimentos de tristeza, ela fica muito encafifada, porque ela acha que está fracassando novamente. A gente costuma ter uma relação moral muito grande com as nossas emoções, e é isso que acaba amplificando justamente o que a gente gostaria que reduzisse dentro da gente.
Porque a gente lida do ponto de vista como se a gente estivesse fazendo uma prova para concurso, como se a nossa competência estivesse sendo avaliada por Deus, como se Deus estivesse anotando cada fracasso e cada conquista, entendeu? E a gente lidando dessa forma com os nossos próprios sentimentos, a gente avulta justamente o que a gente gostaria que se equilibrasse, né? Então, esse é o caminho. O caminho é a gente tirar os sentimentos como sendo os norteadores. O norte é tudo quanto eu vejo como Cristo agir, mas isso tem que ser um exercício amoral, de aproximação como quem entende o benefício, né? O benefício de ser, entende que é mais fácil ser assim, que é melhor ser assim, que é mais saudável ser assim, né? E nisso a gente vai equilibrando as coisas de modo que a gente não fique encafifado com o que a gente... E se você, no final das contas, se reduz apenas àquilo que você sente, aí nós temos um problema. Agora, pelo fato de você simplesmente sentir, não, sentir faz parte. Sentir faz parte do processo, né? Mas a gente sente e daqui a pouco não sente mais, tudo isso faz parte. Quem sente de novo, novo, de novo. E vai. Vamos orar então, minha gente, para a gente poder